Olá, no Nesp Notícias desta quinta-feira nós vamos falar da criminalidade em Bauru. E a gente conversa também com o novo secretário municipal de Agricultura. Aumenta o número de homicídios em Bauru. Você, dando o exemplo da punição, você inibe aquele que, porventura, está tentando matar alguém. Curso da Faculdade de Medicina da Unesp comemora 50 anos. A Unesp forma todos os anos 90 médicos e 30 enfermeiros. Mas, além disso, faz atendimento a mais de 2,5 milhões de moradores de todo o Centro-Oeste paulista. Quem disse que balé é só para crianças? Nós começamos pelo aumento da violência. No balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, com os dados do ano passado, os indicadores pioraram aqui na cidade. O número de homicídios aumentou. No ano passado, a frota de veículos de Bauru aumentou 6,5% em relação a 2011, efeito do mercado aquecido e dos incentivos fiscais do governo. Mas junto a isso cresceu também o número de furtos e roubos de veículos. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que, no mesmo período, os casos aumentaram 26%. No balanço de 2012 foram registrados 811 casos de furto e roubo de veículos em Bauru, o maior número nos últimos 11 anos. Na média, são pelo menos 2 casos por dia, e o aumento dessa estatística deixa os motoristas preocupados. Rodrigo usa a própria moto para fazer entregas e diz que não pode estacioná-la em qualquer lugar. Estacionar em estacionamento, que deixar na rua não dá, né? Tem um sistema de alarme ou seguro, ou até um rastreador também pode ser. E quem anda de carro não fica com menos medo. A gente fica preocupado sim, né, com a segurança aí, tem que ter segurança aí pra gente que é perigoso, né? O delegado seccional de Bauru diz que a Polícia Civil tem trabalhado para desarticular quadrilhas que agem na cidade. Nós tínhamos 3 perfis de furto, que era o furto de carro seminovo, de motocicleta e de carro velho. O de velho se mantém os índices altos, a moto também, mas com a desarticulação de uma quadrilha que atuava sobre veículos da linha Volkswagen novos, houve uma queda acentuada no número desse registro de furto de veículo seminovo. Com relação a carro velho, ainda é preocupante. A polícia já tem informações, né? Mas o carro velho é mais vulnerável para a subtração. E a moto muito mais ainda. Geralmente a moto eles desmancham para pegar peças, ou então ela é utilizada para roubo, ou para tráfico de entorpecente. Então o criminoso ele subtrai a moto e rouba um posto de gasolina. Como a moto não é dele, ele abandona logo a moto e ele tenta se eximir daquela ação criminosa. No balanço, outros índices também pioraram. O número de homicídios passou de 35 para 44 no ano passado, um aumento que preocupa as autoridades. O homicídio é um crime que não tem muita lógica e não tem muita prevenção, na minha opinião. Porque pode ocorrer numa batida de carro, numa discussão entre dependentes, passional, né, o homem matando a mulher. Então, assim, fica difícil uma prevenção. O que você tem que fazer é esclarecer o homicídio, porque você, dando o exemplo da punição, você inibe aquele que, porventura, está tentando matar alguém. No ano passado, os furtos e roubos somaram 7.000 registros. A Polícia Civil afirma que uma minoria dos alvos são as residências. Na maior parte das vezes, são pedestres. E os celulares e as bolsas é que estão na mira dos bandidos. O roubo a pedestre, o autor geralmente é usuário de crack ou de entorpecente, ele rouba para trocar com droga. Para andar pelo calçadão e em outras áreas movimentadas, é bom ficar atento com os pertences. Eu sempre coloco a mão para ninguém pegar, sempre atento, olhando de um lado para o outro, para não ter perigo de ser roubado. Fica com medo? Por quê? Com medo do cartão, com medo de dinheiro. Porque eu ouço muito na televisão, então eu fico ligada.
Vamos a outros números que também preocupam. Foram confirmados hoje 2 casos de leishmaniose em Bauru, referentes a este ano. Uma das vítimas morreu. Trata-se de um senhor de 76 anos que morava na Vila Nova Esperança. E os casos de dengue também aumentaram. Ontem foram confirmados mais 26. Agora são 291 pessoas infectadas na cidade só neste ano. Nunca é demais repetir a importância de deixar os quintais limpos. A sujeira e o acúmulo de água favorecem a proliferação dos mosquitos causadores da dengue e da leishmaniose. E a chuva não deve dar trégua. Veja os detalhes no mapa. Chove hoje em várias cidades do estado de São Paulo e continuam nos próximos dias em todas as regiões as chuvas de verão por causa das altas temperaturas e da elevada umidade do ar. Bauru deve receber uma pancada de chuva até o fim do dia. A sexta-feira amanhece com sol e no fim da tarde tem possibilidade de chuva com trovoada. Agora, a umidade do ar está em 46%. Os ventos fracos e moderados sopram a 14 km por hora. A máxima hoje chegou aos 33 graus. Amanhã, a temperatura também deve chegar a 33 em Bauru e Piratininga e a 31 graus em Agudos. A Câmara de Bauru aprovou ontem o projeto de lei da Prefeitura que regulamenta a atividade de motofrete na cidade. Foi apresentada apenas uma emenda pelo vereador Moisés Rossi. Ela determina que as motos devem ter no máximo 10 anos e que precisam apresentar bom estado de conservação. O projeto aprovado ontem delega à Endurbe a fiscalização dessa atividade de motofrete. Segundo a empresa municipal, o projeto ainda precisa ser aprovado em uma segunda discussão na Câmara. Depois, será sancionado pelo prefeito. Com a publicação, conforme previsto no projeto de lei, será aberto um prazo de 90 dias para os motofretistas se adaptarem às regras. Somente depois desse período, a Endurbe vai começar as fiscalizações. Depois do intervalo, nós conversamos com o novo secretário de Agricultura de Bauru. E ainda, cursos de balé atraem cada vez mais adultos. É uma atividade artística, né? Então ela tem um pouco mais de contato com arte, cultura. O prefeito Rodrigo Agostinho anunciou ontem o novo titular da Secretaria das Administrações Regionais, a SEAR. É Levi Momesso, que foi chefe de gabinete do vereador Roberval Sakai. Momesso é filiado ao PP e substitui Roselaine de Brito, que estava no cargo interinamente. E há poucos dias, quem está à frente da Secretaria Municipal de Agricultura é Chico Maia. Nós vamos saber quais são os desafios da pasta na visão do novo secretário. Ele destaca que o orçamento enxuto é uma preocupação. Trabalhei desde o segundo dia do governo Rodrigo Agostinho da Estela, no primeiro mandato, até agora, trabalhando na captação de recursos. E vir para a Secretaria da Agricultura tem 2 motivos. Primeiro, é de fortalecer um setor muito importante, embora seja pequeno no município, é estratégico para a gente apoiar a agricultura familiar, e também a agricultura familiar. Por quê? A grande geradora, produtora de alimentos para a mesa do brasileiro é a agricultura familiar, tá? Então, a primeira coisa. Segunda coisa, nós temos políticas e o governo, toda a prefeitura, precisa comprar no mínimo 30% da merenda escolar da agricultura familiar. Em Bauru, a prefeitura tem dinheiro, precisa, por lei, comprar, são milhões, e nós, por incrível que pareça, não conseguimos comprar quase nada do local. Então, nós temos que comprar de alguém. Tá? Então, pode ser do Rio Grande do Sul, da Bahia, de onde for. Tem que ser da agricultura familiar. Então, é estratégico nós fortalecermos o segmento da agricultura familiar. Nós temos aqui áreas de assentamento. Isso é estratégico, porque existem políticas públicas. Nós temos mais de 160 famílias de assentados, que existem políticas públicas específicas para essas comunidades, para esses agricultores familiares. Tá? Nós temos uma forte possibilidade de estimular o turismo, o agroturismo. Uma outra questão que a gente tem no campo, que pesa bastante, que está sob a coordenação da Secretaria de Agricultura,
são as estradas rurais, tá? Então nós temos aí 327 quilômetros de estradas rurais, tá? É mais ou menos a distância daqui a São Paulo, onde quem coordena a administração desse maquinário, desses equipamentos, é a Secretaria de Obras. Então precisamos dialogar bastante com a Secretaria de Obras. Todo agricultor pede é que tenha condições de, no mínimo, estradas para escoar a sua produção. Por quê? O Brasil perde muita produção, certo? Por falta de estradas. E estimular também o transporte das crianças, dos jovens que estão em idade escolar. Porque o ônibus sem estrada, estrada intransitável, não tem como o ônibus chegar na propriedade, tá? E isso nós não queremos. Nós queremos as crianças nas escolas, os jovens nas escolas, se capacitando, correndo atrás de mais capacitação. Por quê? A agricultura se modernizou muito, tá? Então é fundamental que a gente melhore as condições do homem e da mulher que está no campo. Para quê? Para que a gente possa ocupar melhor esse espaço do nosso território. Uma coisa que a gente precisa superar é o estado de pobreza muito grande, né? Muita gente, aqui em Bauru, né? Muitas famílias em estado de miséria, fome, e assim nós precisamos, e a agricultura tem um papel fundamental. E uma outra parceira que que sempre tivemos e com certeza vamos implementar, isso é estratégico e faz parte das políticas públicas, é contar com secretarias como o Desenvolvimento Social, né? Secretaria do Bem-Estar Social, por quê? Ela coordena a questão do desenvolvimento social, o CAD único, Bolsa Família. Então nós precisamos trabalhar a articulação das políticas públicas para melhorar as condições dos agricultores, das agricultoras, dos jovens, das mulheres, das crianças, dos idosos, né, que estão no campo ou na cidade. Todo agricultor e agricultora são cidadãos e cidadãs de Bauru, tá? Então todas as outras pastas podem e devem investir também no meio rural. Vamos procurar as universidades. Eu não concebo o desenvolvimento sem o conhecimento científico, né? Então tem muita ciência, muita tecnologia que nós podemos trazer para o meio rural. Tem muita gente boa aqui em Bauru que a gente vai criar mecanismo para trazer essas parcerias. Vamos procurar as financiadoras de estudos e projetos. Nós conhecemos muito pouco metodologicamente do mundo rural bauruense. Eu penso que é momento de a gente estreitar a relação com os órgãos de pesquisas federais. Por exemplo, a Embrapa hoje exporta tecnologia para a África. Por que é que aqui em Bauru nós não podemos pensar tecnologias apropriadas para a nossa agricultura? Tá? Nós temos um centro rural de desenvolvimento, que pode ser uma célula de algum núcleo de pesquisa agropecuária aqui na região. Isso nós vamos trabalhar muito forte. E uma outra questão é trabalhar com a questão da habitação. Há uma demanda bastante grande de habitação em nível rural. Então, a vice-prefeita Estela Almagro coordena o programa Minha Casa Minha Vida na cidade e nós temos agora, com o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida Rural, no campo, levar a oportunidade de habitação com condições dignas para as populações que carecem desse princípio fundamental, que é a segurança, né? Então, ele tem que estar protegido das intempéries. Políticas públicas, eu trabalho com legislação, com oportunidades, com o plano agrícola 2012-2013, né? Já vinha debruçando desde a semana passada, que eu tive com o ministro Mendes Ribeiro, da Agricultura, o ministro Marcelo Crivella, da Pesca, né? Nós precisamos melhorar. O governo está investindo muito nessa questão da alimentação saudável e principalmente na questão do pescado na merenda, né, no consumo, nas entidades. Então, nós temos assim, um território bastante favorável para a produção, já tem agricultores produzindo aqui. E assim, a gente não pode ter medo dos desafios. Estudar, conhecer, estar informado e contar com os funcionários, estimular os funcionários, né? Nós temos hoje condições nós temos uma equipe de técnicos de nível superior, de nível médio. Para quê? Para poder fazer chegar. O prefeito já sinalizou a possibilidade de a gente, carecendo e tendo a oportunidade de buscar mais recursos, de viabilizar mais outras formas de remanejar recursos para a Secretaria da Agricultura, melhorar o diálogo aí com os feirantes, né? Os feirantes são agricultores familiares na sua grande maioria, melhorar as condições das feiras, né, nas comunidades. Tem uma demanda de mercado municipal, aí nós precisamos estudar para verificar se isso é viável, é por aí mesmo, tá? Então, assim, são várias linhas, não dá para falar que é o primeiro passo, né? Não existe isso na agricultura. Então, nós precisamos olhar de um modo geral. Não dá para falar que é apenas um aspecto, mas eu tenho certeza que nós vamos
contribuir, vamos implementar em Bauru várias políticas públicas para melhorar a cidadania dessa população, né? Vamos para um breve intervalo e na volta tem a comemoração dos 50 anos da Faculdade de Medicina da Unesp. E você vai entender por que balé não tem restrição de idade. Voltamos já! A Faculdade de Medicina da Unesp é reconhecida pela excelência em ensino, pesquisa e extensão. Agora, em 2013, o curso completa 50 anos de história. Foi com os olhos, com lágrimas que eles falaram. Esses médicos foram os primeiros estudantes de medicina da Unesp em Botucatu. O pioneirismo de estudantes, alunos e funcionários marca os 50 anos da Faculdade de Medicina. A unidade foi fundada em 1963 pelo professor Mário Rubens Guimarães Montenegro. E em 1976 passou a fazer parte da Unesp. O professor Montenegro foi escolhido, ele era ex-formando da USP, São Paulo, e naquela época havia uma demanda por vagas para o ensino superior, não só de medicina, para todo o estado. Então, não existiam vagas no interior. A vaga era na USP, em São Paulo. E o diretor da USP da época, ele teve uma incumbência, a partir do governador, de instalação de novos cursos. E ele chamou o professor Montenegro para ajudá-lo. O professor Montenegro, ele teve uma ideia que foi muito interessante, que era a montagem de um núcleo de saúde, não de uma faculdade de medicina. E por isso ele fundou aqui, na Faculdade de Medicina de Botucatu, uma coisa que não era medicina. Era ciências médicas e biológicas. Ele fundou 3 escolas de uma vez só. E a gente considera muito o professor porque ele foi o que convidou pessoas, ele agrupou pessoas para o início do curso. O início do curso foi muito difícil. E ele nunca deixou de colocar o entusiasmo dele, trouxe gente para... Ele tem um Fusquinha azul. Ele ia nas cidades por aí, contatar e depois contratar professores para vir para Botucatu. E ele dizia o seguinte: você tinha que convencer uma pessoa para vir trabalhar numa faculdade que não existia e trabalhar num hospital que também não existia. Então ele tinha uma capacidade de convencimento muito grande e com isso ele trouxe grandes professores para cá e tudo foi caminhando junto. Neste dia, eles anunciaram, junto com a direção da unidade, as festividades do jubileu da faculdade. Com apoio de empresas públicas e privadas, a Unesp vai promover atividades acadêmicas e culturais durante todo o ano. Para esses professores, é um orgulho fazer parte da história da unidade. Eu sou um saudosista nato. Embora eu não esteja hoje ligado à faculdade, essa faculdade foi a minha... Eu tenho até um livro escrito que a gente põe lá. O tema que eu falo da faculdade chama História de um Amor. Tá? Então é difícil, porque a gente nasceu junto com a escola, né? Além da sala de aula, o aprendizado da medicina se dá nas alas do Hospital das Clínicas. A Faculdade de Medicina de Botucatu é referência nacional e internacional em ensino, pesquisa e extensão nas áreas de medicina e enfermagem. A Unesp forma todos os anos 90 médicos e 30 enfermeiros, mas além disso faz atendimento a mais de 2,5 milhões de moradores de todo o Centro-Oeste paulista. Por ano, são cerca de 2 milhões de exames, 600 mil consultas, 20 mil internações e 11 mil cirurgias. É por meio do contato com a população que cada estudante aprende realmente a ser médico ou enfermeiro. Esta faculdade tem sido destacada pelo preparo humano de seus médicos aqui formados. Tivemos vários exemplos em que o amor cultivado durante o curso de medicina da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, se destacou mais até do que ações médicas específicas da especialidade, que é a função do médico. E os moradores, que dependem desses atendimentos, aprovam os profissionais. Como é que foi o atendimento aqui no hospital? Foi muito bom, sem reclamação, sem problema nenhum.
Todas as vezes que eu vim para consultar, né, me trataram super bem. A eficiência dos funcionários, o carinho que eles tratam a gente, pelo menos no meu caso, eu sou bem tratada. Estão abertas as inscrições para a seleção pública de bailarinos bolsistas para a Companhia Estável de Dança aqui da cidade. Você confere agora imagens do ensaio da companhia antes da estreia em setembro do ano passado. Os bailarinos recebem uma bolsa mensal da prefeitura e ensaiam 20 horas semanais. Com o objetivo de manter o grupo, a prefeitura oferece bolsa para mais 8 bailarinos. Para participar da seleção, os interessados devem se inscrever na Divisão de Ensino às Artes da Secretaria de Cultura até o dia 22 de março. Outras informações você encontra no edital da seleção no site da Prefeitura. Essa seleção da Prefeitura é para adolescentes, mas quem já passou dessa fase também pode se dedicar à dança. Nas academias já é uma tendência, cada vez mais adultos se interessam pelo balé. Quem vê a Giovana trabalhando toda concentrada não imagina para onde ela vai depois que sai do estágio. Ela tem 26 anos e desde fevereiro decidiu fazer aulas de balé. Um dos motivos foi pela própria saúde, principalmente na questão do alongamento, postura. Eu fico muito tempo sentada. Ela corre para o Teatro Municipal, troca de roupa, arruma o cabelo, coloca a sapatilha e se torna uma bailarina. A Secretaria Municipal de Cultura de Bauru agora mantém uma turma com bailarinos iniciantes, que tenham mais de 16 anos. Dançar é muito mais que mexer o corpo. É uma atividade artística, né? Então ela tem um pouco mais de contato com arte, cultura, contato com uma música que elas não estão mais acostumadas a ouvir durante o dia, que é uma música mais lenta, uma música clássica. O mais comum é começar a dançar balé ainda quando criança, mas isso está mudando. E não pense que essa é uma aula só para mulheres. A harmonia dos movimentos, a postura e a disciplina também atraem os homens. Eles também colocam as sapatilhas e fazem o tradicional plié. Claudemir dança tango há muitos anos, em espetáculos do Brasil e também do exterior. Mas o balé clássico só entrou na sua vida no ano passado. Eu tinha muitas lesões, né, dançando tango, e o balé acabou fortalecendo, melhorando a postura, as expressões, braços. São muitas vantagens que trouxe o balé para mim, nesse pouco tempo que eu estou fazendo. Nesta academia em Bauru, a procura de adultos pelo balé tem crescido nos últimos anos. Por isso, agora há aulas específicas para quem está começando. O alongamento é importante para evitar dores musculares e até mesmo qualquer lesão nas pernas ou nos braços. Eu vou pegar um vídeo e fazer em casa. Não. Porque tem todo um processo do qual exercício começar. Por exemplo, eu não posso começar já uma aula de balé clássico com Grammatman, que é um exercício que eleva as pernas, porque eu tenho que ter todo o aquecimento inicial. Na barra, a flexibilidade e a coordenação são exercitadas e os adultos são tão concentrados quanto as crianças. Todo um processo de desenvolvimento, né, rítmico. E pela empolgação desse pessoal, realmente para dançar não há idade. O Nesp Notícias acaba aqui, a gente se vê amanhã. Tchau!